Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Não só classificado, foi enfrentar o River, pensando talvez em chegar aos 16 pontos, né? Ter aí a possibilidade de fazer a melhor campanha. Mas acho que o Inter não encarou isso como obrigação, né, Diogo? Queria terminar bem a competição, encarar o atual campeão da Libertadores. Mais uma vez, contra o River, teve a vitória na mão e deixou escapar. Bom dia, Marcelo, bom dia, Renata, bom dia, Marco, bom dia, redação. Tanto o Inter não encarou assim como um jogo absolutamente decisivo, que jogou com um time misto. Ele poupou o Guerreiro, que estava com dores, Patrick, D'Alessandro e Edenilson pendurados com 2 cartões, zero na próxima fase, então, portanto, se jogassem ontem e tomassem um cartão, estariam fora do primeiro jogo das oitavas. O Inter segurou esses jogadores, então não jogou com um time absolutamente titular. O River também estava classificado, né? Quer dizer, o jogo tem esse ingrediente. O jogo tinha também um caráter assim super festivo para o D'Alessandro, né, que se emocionou ontem, treinou perto do bairro onde ele se criou na Argentina, em Buenos Aires, foi aplaudidíssimo pela torcida do River, mas o jogo tinha alguma importância pela questão essa da pontuação, que permitiria mais chances de jogar em casa nas fases de mata-mata. No primeiro tempo, a proposta do Inter foi absolutamente defensiva. O Inter manteve a ideia dos 3 volantes, né, Nonato jogou no lugar do Patrick, Rodrigo Dourado voltou a jogar, Lindoso também. Abriu mão de um armador mais clássico, né, D'Alessandro Sarrafiori, para se defender e apostar no contra-ataque. E o primeiro tempo ele foi absolutamente assim. A jogada de ataque do Inter era bola no Nico Lopes, né? O Inter toma um gol num lance de impedimento, porque se houvesse VAR, o gol não valeria, ele estava de fato impedido, um lance muito ajustado, mas com VAR, e isso vai acontecer nas oitavas, o gol não aconteceria. O Inter tentou suportar o River, que teve mais volume de jogo, bem mais aliás, e contra-atacava. No primeiro tempo teve 2 situações, a do Nico Lopes, numa arrancada, e a do Sobis, aos 44 do primeiro tempo, que o Sobis volta a ser aquele Sobis do começo do Inter e faz o gol de empate. No segundo tempo, o Inter muda completamente, o Inter muda de postura. Esse lance do pênalti no Rodrigo Moledo, na minha opinião, bem marcado também, porque tem o agarra-agarra ali, mas a orientação da arbitragem é que em lances assim de área, pró-atacante, pró quem está, ou melhor, pró-atacante não, marca-se o lance mais grave, no caso o pênalti. E aí no segundo tempo, por uma decisão do Odair Hellmann, o Inter muda completamente a estratégia. Ele marca no campo do adversário e não atrás. Joga o tempo inteiro marcando no campo do River, sem nenhuma alteração de escalação, mesmo desenho tático, 4-1-4-1. E aí o Inter surpreende o River, porque o River não esperava isso. Surpreendentemente o River não conseguiu sair trocando passes atrás. No decorrer do jogo, o Marcelo Gadiardo, inclusive, vai colocando alguns titulares que tinham começado no banco, Enzo Pérez, Nátio Fernandes, porque o Inter tomou conta do jogo no segundo tempo, né? Foi superior o Inter no segundo tempo. Não foi no primeiro, mas foi no segundo, a partir dessa estratégia que funcionou muito bem do Odair, de colocar o time à frente. A gente viu, inclusive, no campo ele pedindo para o time todo marcar no campo do River. E pelo segundo tempo, e também pela questão do gol que deveria ter sido anulado, o Inter, no final das contas, não teve mais finalizações, foi mais ou menos empatado o número de finalizações, mas, assim, em termos de volume, o Inter terminou o jogo até melhor do que o River, tanto que acaba tomando um gol numa infelicidade do Marcelo Lomba. Aquele gol foi a 47 do segundo tempo, senão venceria o jogo com o River. Tem assim, implicações nisso com relação à pontuação? De alguma maneira, sim, claro. Se o Inter vencesse, já seria a segunda melhor campanha e poderia até ser a primeira, em caso de tropeço, mesmo que improvável, do Cruzeiro. Mas, mesmo assim, o Inter só pode ser, ele será no mínimo a 4ª campanha, né? Dependendo dos resultados aí de Palmeiras e Libertad. Mas, de qualquer maneira, para o Inter, foi um jogo que acabou sendo importante, muito importante, a maneira como o Inter conseguiu enfrentar o River lá no Monumental de Nunes, porque aqui na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com a comparação forte do Grêmio, que tem um momento já de algum tempo assim, de hegemonia, o Inter está sempre sendo mais cobrado pelos seus torcedores. Se o Inter não vence, o torcedor cobra do Odair Hellmann, cobra de fulano, cobra de Beltrano, enfim, e conseguir fazer o enfrentamento, como o Inter fez, até segurando alguns jogadores e terminando a primeira fase em primeiro lugar, com 14 pontos, nessa condição, foi algo assim bem acima da curva do que o Inter projetava. Então o Inter termina a primeira fase tendo uma equipe capaz de competir nas oitavas de final. Se isso significa que é favorito ou não, não tem como dizer, aliás, para nenhum time, né? Porque não tem nenhuma equipe que se sobressaia assim, medonhamente em relação às outras. Então o Inter termina a primeira fase com um time competitivo para encarar as oitavas.
O Diogo, a nossa tarde já fala aí do brilho do Rafael Sobis, né? Jogador que teve uma passagem apagada pelo Cruzeiro, né? Não se firmou como titular, não conseguiu dar uma contribuição efetiva. E parece que se reencontrou em casa no Inter. Tem sido um personagem importante dessa campanha na Libertadores, né? Sem dúvida. Ele já tem nessa Libertadores, Marcelo, 3 gols, que já é o número de gols que ele fez na Libertadores de 2006, que ele fez 3 gols, 2 deles absolutamente decisivos, naqueles 2 gols do primeiro jogo na vitória contra o São Paulo. A gente está chamando aqui, o Marcelo Debona, narrador da Rádio Gaúcha, cravou um apelido, aquela coisa de narrador assim da hora, de Senhor Libertadores. E o torcedor do Inter já pegou, gostou e está indo nessa. Porque assim, a relação do Rafael Sobis com o Libertadores é algo assim impressionante. Este ano ele disputa a sua 8ª Libertadores. Ele jogou Libertadores por Cruzeiro, por Fluminense, por Inter e por Tigres. No Inter já é o 8º gol dele na história de Libertadores. Passou o Fernandão ontem, por exemplo, só isso, que tem 7 gols. Se fizer, o maior artilheiro do Inter Libertadores é o Leandro Damião. Mas ele é um senhor Libertadores, né, pegando o apelido do nosso colega aqui, narrador da Rádio Gaúcha, porque em jogos decisivos de Libertadores ele tem gol. Nos 2 títulos do Inter Libertadores ele faz gols. Contra o São Paulo, contra o Chivas, no primeiro jogo no Beira-Rio. E ele acabou assim virando um emblema. Ontem ele foi disparado o melhor em campo, porque ele toca 47 vezes na bola, contei, porque realmente foi uma atuação muito diferente. Ele toca 47 vezes na bola, tem 90% de acerto de passes, tem 2 finalizações e faz os 2 gols. Ele jogou lá na frente, no lugar do Guerreiro, mas ele recuava, flutuando atrás dos volantes, porque como o Inter jogou sem um articulador de ofício, ele acabava fazendo as funções de armação também. Então ele foi um jogador muito importante, especialmente no segundo tempo, quando o Inter jogou mais no campo do River. Mas a relação dele com a Libertadores é algo até que impressiona. Os torcedores do Inter até, naquela questão assim de torcedor, já começa a pegar assim, pontos onde torcer assim, de superstição. Por exemplo, nas 2 vezes em que ele disputou a Libertadores pelo Inter, o Inter venceu, 2006 e 2010. Nas 2 vezes em que o Inter ficou invicto na primeira fase, como é o caso agora, ganhou também. Então, assim, o Sobis entrou definitivamente mais ainda no imaginário da torcida do Inter e da Libertadores, porque ele tem um pé quente em Libertadores. Só pelo Tigres, por exemplo, ele fez 4 gols em Libertadores. Pelo Cruzeiro, se não me engano, ele fez 1. Então ele tem muito gols em Libertadores. Da Liga no Inter, sim, Libertadores, o Sobis. São 15, tá aí, sacado também na nossa página, né? Tem os maiores. E pelo visto impõe respeito, né? Porque o chute que ele deu de longe, que é um gol esquisito, um gol extremamente esquisito, né? Você vê, a impressão que dá é que o goleiro foi pego num contrapé voltando e desistiu de pular. Ou, né, eu achei no início que tinha desviado, porque eu falei, gente, mas a bola foi meio que no meio do gol e entrou. Foi meio aceitável, aceitou assim, né? O goleiro errou o posicionamento, na verdade, depois na hora já não dava mais para voltar, né? Só para a gente fechar a cobertura desse jogo com uma curiosidade, na nossa memória redação, o River está com problema para ganhar de time brasileiro no seu estádio, no Monumental. Problema bom. Tradições de Libertadores, a última vitória foi essa aí, em 2006, contra o Corinthians. 3-2, aí vem sempre aquele questionamento, mas quantos jogos são? Será que tem toda hora? Tem bastante. Em 15 jogos foram 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, só 48% de aproveitamento. Para um mandante argentino com tradição na Libertadores, né? Não é um desempenho dos mais impressionantes, não. O River manteve essa escrita. Eu acho que principalmente pela atuação do Inter, especialmente no segundo tempo, que dominou completamente o jogo, assim, só dava Inter, né? O River pouco chegou a ameaçar o gol do Lomba a maioria do segundo tempo. Acho que foi muito imponente, assim, muito significativo para um time que começou essa Libertadores num grupo mais difícil, né? Que se dizia mais difícil entre os brasileiros. E que conseguiu se impor bem, classificar com tranquilidade, sem passar perrengue, né? Bom, o Diogo citou aí a atual supremacia do Grêmio, né? Mas na Libertadores está invertida essa balança, né? O Inter se classificou por antecipação, o Grêmio teve um momento muito difícil na competição, conseguiu uma virada e é engraçado, né? Contou com alguns resultados ali, né? Em termos de resultados, o que o Grêmio precisa hoje é igual o que o Flamengo precisa. É só empatar para se classificar. É a diferença de que é em casa e o Flamengo é fora.
Mas a gente está tratando de uma possível classificação do Grêmio com muito mais naturalidade. Mas é isso que eu estava falando no início do programa, né? Acho que tem as diferenças de fantasma. Acho que pelo caso do Flamengo ter todo esse fantasma com primeira fase e o fantasma recente, né, o Grêmio se trata com mais naturalidade. Tudo bem que é em casa, mas mesmo assim, né? Mas acho que o Grêmio também ele se reafirma na Libertadores muito mais, né? Então, acho que a tradição com que o Grêmio que o Grêmio tem criado na Libertadores, o que ele tem feito, o quão longe ele costuma ir. Acho que não é um momento decisivo tão assustador para o Grêmio, uma rodada final de fase de grupo. O Flamengo se tornou. Mas eu acho que a mesma expectativa que se tinha com relação ao Grêmio de passar tranquilo na primeira fase, né? Ser desclassificado na primeira fase pro Grêmio seria uma coisa muito impressionante, assim como o Flamengo. Mas então, filme que o gremista normalmente não vê. É diferente da torcida do Flamengo, que todo mundo já começa a ver assim, eu já vi esse filme antes, eu já vi o gol do Emelec. Não, mas o que eu tava falando é do fantasma, é muito mais o fantasma. Mas o fantasma, ele se alimenta assim. Luana. Só não pode dar mole, não é, Renato Portaluppi? Não sei se vocês vão contar quantas vezes eu vou falar a palavra dar mole hoje, mas vamos lá. O da mole, eu acho que eu tive uma conversa muito boa hoje com o meu grupo durante 1h30 e colocar para vocês que o da mole, ele é muito fácil de se corrigir, até porque eu já comecei a corrigir hoje e a minha equipe nunca deu esse mole todo. Nenhum outro jogo, inclusive de domingo, digamos assim, nos três jogos do Brasileiro que a gente deu esse mole aí e nós pagamos pelos nossos erros. Mas, por outro lado, todo mundo se apegou na palavra da mole e a gente deu mesmo. Por outro lado, eu fiz justamente esse gesto aqui para o meu grupo hoje. Porque o meu grupo deu uma aula de futebol no último domingo. Então, o da mole, a gente sabe que a gente deu e que a gente não pode repetir. Mas o dar mole, a gente corrige. Comprar futebol, ninguém compra. Então o meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então não adianta as pessoas falarem que eu concordo. Tem equipes que jogam bem o futebol no Brasil. Um jogo, 2 jogos, deixam de jogar 3 jogos. O meu time joga o melhor futebol do Brasil há 2 anos e meio. Quem contou o número de moles na sua última entrevista, Renato, foi a equipe do Redação, que, aliás, eu elogiei pela iniciativa. E, ao propor o desafio, o Renato superou a marca anterior. Contamos de novo, tá? 40 e pouco. Cadê? Tem para mostrar, não? Ou eu só dou o número aqui? Foram 49, Diogo. Superou os 34 da entrevista anterior. Acho que também porque ele estava preocupado com a explicação, né, e tal. Mas, aplaudiu o Grêmio. E bancou que é o melhor futebol praticado no Brasil há 2 anos e meio, segundo ele. Eu acho legal essa iniciativa do Renato. Ele podia ficar brabo, né, com contar o número de moles, enfim, mas aí, enfim, ele retoma. A entrevista de plástico, media training não existe com o Renato, né? Ele vem, contra-argumenta, né, brinca, sorri. Em episódios assim ruins, como essa derrota do Grêmio para o Fluminense, o Renato tem essa questão emocional. Ele sempre vem no dia seguinte e com bom humor, ele tenta puxar o time para cima. A parte emocional é sempre assim do Renato. O Grêmio, de fato, vem na média tendo atuações excelentes, mas esse ano, por exemplo, e o Renato vai concordar comigo e com a gente aqui, se estiver assistindo, eu sei que ele assiste o programa, tanto que ele respondeu, inclusive, é que nesse ano ele tem que mexer no time para o time retomar o padrão, né? A gente estava falando de como é que foi o Grêmio nessa Libertadores, o Renato tem um momento que ele tem que mexer no time, ele tem que tirar o Luan, que é um grande jogador do Grêmio, ele tem que recolocar Alisson no time, o Jean-Pierre vira titular, ele tira Michel no meio-campo e coloca Matheus Henrique. Ele promove 3 alterações no time assim, fundamentais para o Grêmio voltar a jogar. Então o Grêmio não vinha jogando em alguns jogos mais importantes na Libertadores aquele Grêmio que o Renato referiu.
Então o Grêmio foi instável nessa Libertadores, né? E essa estabilidade, eu acho que me parece que ele busca retomar agora, né? Ela não veio no jogo com o Fluminense, pode vir novamente agora no jogo contra a Católica, em que o Grêmio inclusive tem uma vacina extraordinária, né? Que foi aquele jogo absolutamente diferente, né? A virada que o Grêmio tomou para o Fluminense e talvez até o anticlímax do Barcelona, né? Que parecia que estava tudo certo, tudo tranquilo, e acabou sendo eliminado tomando a virada do Liverpool 4-0. Então, em tese, o empate é relativamente tranquilo para o Grêmio, né? Mas é preciso não perder o jogo, né? Porque tudo pode acontecer. O Michel, a grande dúvida do Grêmio aí, em tese, de fato, joga o Michel no lugar do Matheus Henrique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E esse jogador, o Matheus Henrique, ele virou um jogador assim muito importante. O Matheus Henrique, nesse momento do Grêmio, faz o que o Michael sempre fez. O Michael jogará hoje, mas aquele papel que o Michael sempre fez ano passado, depois até que o Arthur fazia, do jogador que dá dinâmica do meio-campo, que marca e joga. É o que o Matheus Henrique está fazendo agora. A ausência dele é um desfalque bem importante, né? Porque o Michel é um jogador bem diferente dele. E o Michael não tem conseguido ser aquele Michael que a gente conhece quando o Grêmio tem a posse da bola. Então, como que o Grêmio vai resolver essa questão específica, que é muito importante, a ausência do Matheus Henrique, é o que a gente vai ver no jogo. Agora, vamos combinar aqui, se o Grêmio não conseguir empatar com a Universidade Católica, por todo esse histórico aí do Renato, aí fica difícil realmente pensar em título de Libertadores. Diogo, muito obrigado pela participação na Redação Sport TV de hoje. Estamos indo para um rápido intervalo. Voltamos já. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.